Olá, seja bem-vindo à segunda temporada do podcast Saúde Business, diretamente da Hospitalar 2026. Há 33 anos, a principal feira do setor da saúde da América Latina. Eu sou Amanda Gonçalves, curadora de conteúdo, e vou acompanhar vocês nessa série de conversas sobre as transformações do setor da saúde. Os sistemas de saúde vivem uma mudança silenciosa, mas profunda. O cuidado está deixando de acontecer apenas dentro dos hospitais para ganhar espaço dentro das casas, apoiado por tecnologia, integração de dados e novos modelos assistenciais. Ao mesmo tempo que o envelhecimento populacional, as doenças crônicas e a pressão por eficiência desafiam o setor, a atenção domiciliar passa a ocupar um papel cada vez mais estratégico na sustentabilidade da saúde. Mas o Brasil está preparado para essa transformação? Como construir um modelo de home care mais integrado, resolutivo e acessível? Para responder essas questões, a gente recebe hoje Mariana Borges, ex-coordenadora geral de atenção domiciliar do Ministério da Saúde. Seja bem-vinda, Mariana. Muito obrigada, Amanda. Estou muito satisfeita de estar aqui, podendo conversar sobre algo que eu tenho dedicado a minha vida inteira a isso. Para a gente começar, para a gente dar uma situada aqui em todo mundo na mesma página, queria saber, Mariana, quando a gente fala de atenção domiciliar no Brasil, hoje, qual é o principal retrato desse cenário? Atenção domiciliar no Brasil, Amanda, a era moderna dela começou no final da década de 80, 90, tanto no setor público quanto no setor privado. E começaram vários modelos isolados, algumas empresas fazendo o setor privado, alguns municípios patrocinando equipes volantes de saúde no seu território, até que com a junção, especialmente aí no caso do setor público, de várias dessas equipes e municípios, foi solicitado ao Ministério da Saúde que pudesse implementar a nível nacional essa modalidade assistencial, a atenção domiciliar, que vem para ser o elo entre o hospital e a atenção primária à saúde. Ela vem para cuidar das pessoas, que a atenção primária, que as unidades básicas de saúde, os postos de saúde, no caso do SUS, não dão conta ao ambulatório, porque elas precisam de uma intensidade de cuidado maior em número de visitas e horários de visitas diferenciados, mas que não estão graves o suficiente que precise ficar sob ambiente hospitalar. Então, para fazer essa ponte, a atenção domiciliar chegou, e no caso do SUS, ela chegou especialmente em 2011, quando o governo federal, a partir de experiências prévias, e a minha experiência em Betim, Belo Horizonte, em Minas Gerais, era uma delas, construiu um modelo de política de atenção domiciliar brasileiro para dar conta das diversas realidades. Então, precisa ser um modelo resiliente, que consiga enxergar as particularidades de São Paulo, mas também das populações ribeirinhas e também do sertão nordestino, e consiga entender exatamente esse cenário que você falou, de uma população que envelhece, de uma população que não pode, não deve ser moradora de hospital, que precisa ter mais acesso ao sistema de saúde, com cuidado qualificado, e que seja algo que seja bom para todos os lados, seja bom para o sistema de saúde, porque amplia o acesso e porque é mais barato, seja bom para as famílias, porque mantém o seu ente querido dentro de casa, com segurança, e seja bom para os próprios profissionais que conseguem fazer essa integração. Hoje no Brasil a gente está vivendo uma era de muita evolução na atenção domiciliar. O programa Melhor em Casa, que é o programa de home care do SUS, foi criado em 2011, hoje ele já conta com mais de 2.000 equipes em 1.003 municípios em todos os estados do Brasil, exceto Roraima, equipes multiprofissionais com 10 tipos de profissões diferentes, Cada gestor municipal pode escolher o que é mais adequado para aquele perfil populacional, mas sempre tem obrigatoriamente o médico, o enfermeiro, os técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, assistentes sociais. E à medida da necessidade, da possibilidade local, os governos locais podem integrar o fonoaudiólogo, o dentista, o farmacêutico, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o nutricionista, enfim.
tem espaço aí para todas essas equipes cuidarem de fato das pessoas dentro de casa. Por que isso é muito estratégico? Por causa do perfil da população, que cada vez exige mais cuidados, e nunca o ideal é a pessoa, todo mundo que exigir cuidado, ser institucionalizado, porque o lugar de vida é o território, é a casa, é onde ele tem tudo aquilo que tem significado para ele. Então, o envelhecimento da população, o aumento das doenças crônicas, o aumento do trauma e das causas externas também. Quando a gente fala de causas externas no Brasil, em alguns locais é a primeira causa de mortalidade, até acima dos cuidados cardiovasculares. Então, muita gente que muitas vezes leva um tiro e fica tetraplégico, né? Ele vai ficar condenado a um hospital o resto da existência dele. Ele pode ser cuidado em casa por uma equipe que apoie essa família, que leve os medicamentos e insumos necessários, que faça a reabilitação. E também outro perfil populacional que cresce é da prematuridade. Os bebês cada vez mais cedo são viáveis. E quando um bebê, né, que com 6 meses já é viável, né, nasce com uma série de dificuldades, ele vai precisar de um cuidado ao longo da vida e que ele não seja restrito a um berçário hospitalar, que ele possa ser cuidado em casa também. Então, a atenção domiciliar chega para dar conta de todo um perfil de população que cresce. Ele vem substituindo os leitos, né, de hospital à medida que o paciente estabiliza. Ele pode dar continuidade ao seu tratamento em casa, um pós-operatório de qualquer causa, o tratamento de uma infecção de qualquer causa, né, a descompensação de uma insuficiência cardíaca, de uma diabetes. Então, para tudo isso. E para tirar os pacientes das urgências, né? No SUS, quando a gente pensa em SUS, muitas vezes o imaginário coletivo pensa naquele pronto-socorro lotado de gente esperando vaga. Não precisa esperar a vaga ali. Se ele chegou, já deu uma estabilizada, mas precisa de uma continuidade de cuidado estável, ele pode ficar em casa com uma equipe de atenção domiciliar, seja no público, seja no privado. E como eu disse, no SUS hoje já são mais de 2.000 equipes, né? Ano passado, em 2025, foi uma média de 506 mil atendimentos mês. E o sistema privado hoje tem uma gama enorme de equipes também. Em média, ele consegue atender concomitantemente. Esse dado foi dado hoje no Congresso de Atenção Domiciliar que a gente está tendo, na mesa redonda que eu participei, pelo meu colega da Saúde Suplementar. O sistema privado no Brasil hoje consegue olhar concomitantemente 450 mil vidas. Então, se a gente fosse transformar isso em leito hospitalar, a atenção domiciliar seria, e no caso do SUS, o maior hospital público no Brasil, se a gente conseguir transformar isso. E, de fato, como a gente desocupa o leito hospitalar, né, público ou privado, a gente aumenta o acesso ao hospital de pessoas que estão graves do lado de fora, precisando daquele cuidado intensivo. Você comentou que o Melhor em Casa ele foi criado em 2011. Isso. Né? Vai completar aí 15 anos. Faz 15 anos, já 8 de novembro. Ah, então tá pertinho. Eu queria saber, nesses últimos anos, qual foi a principal evolução da atenção domiciliar? A gente pode, de repente, se ater mais ao público, que é onde você tem se debruçado mais. É verdade. Melhor em Casa veio, então, de experiências pré-existentes, né? A minha era uma delas, e a gente criou de uma maneira que fosse bastante flexível para caber num Brasil de tantas diversidades. E a evolução dele tem sido no sentido da qualificação, né? O Ministério da Saúde, onde eu estive à frente até há pouquíssimos meses atrás, durante todos esses anos, eu que criei, implementei, monitorei, né, o serviço. A gente sempre se preocupou muito, o Ministério da Saúde, em qualificar essas equipes. Então, à medida que os municípios solicitavam, faziam um contrato com o Ministério começava a mandar o dinheiro, assim que funciona no SUS. O município ou o Estado mostra interesse em ter uma base do SAMU, uma unidade básica de saúde, uma equipe do Melhor em Casa, uma equipe de saúde mental. Então, existe um sistema que o município se cadastra ali, né? Ele responde e faz um compromisso com uma série de itens. Ele tem uma portaria própria, o Melhor em Casa, até hoje já teve, né? 2011 foi a primeira a portaria e a gente foi atualizando e modernizando ela até a última, que foi em 2024.
e os municípios seguem aquele trajeto que está previsto ali na portaria, né? O perfil de paciente, a busca ativa nos hospitais e nas urgências, o cuidado em rede, o empoderamento da família. E hoje, no Congresso de Atenção Domiciliar, que, aliás, está sendo, né? A gente está terminando as últimas mesas agora, está sendo o melhor de todos os tempos. Eu acompanho esse congresso aqui pelo Inconsad, os 10 anos de existência dele, eu vi em todas as edições. E sem dúvida nenhuma, esse foi o melhor de todos os tempos. E uma das conclusões que a gente chegou é que esse modelo precisa mesmo ficar cada vez mais robusto para ele ser mais implementado. E uma das coisas, você perguntou da evolução, que o SUS fez questão de dar a cara ali, é do empoderamento das famílias e dos cuidadores. Uma diferença muito importante entre o SUS e o sistema privado é que no home care privado tem a figura de um técnico de enfermagem dentro das casas, em rodízio de plantão. Então, para cada paciente, precisa de no mínimo 3 a 6 técnicos que se revezam a cada 12 ou 24 horas, né, o tempo todo para cuidado daquela pessoa. O SUS, assim como 98% dos países no mundo, não tem o esquema do técnico presencial. Ele tem a equipe que visita de acordo com a necessidade da pessoa e a capacitação e o apoio da família para cuidar. Então, é uma busca muito importante para a gente no SUS que a família e o próprio paciente tenham cada vez mais propriedade sobre o seu estado de saúde e consigam fazer todos os procedimentos que são necessários, inclusive aspiração de vias aéreas, curativos, para cada vez mais as pessoas darem conta de direcionar sua vida com as próprias mãos, sob o apoio e a retaguarda da equipe de saúde o tempo todo. Né? O Melhor em Casa, por exemplo, né, que é do SUS, ele tem que funcionar 12 horas por dia no mínimo, de domingo a domingo, né? É igual ao hospital, não tem sábado, domingo e feriado, é todos os dias da semana. E a retaguarda noturna é feita pelo SAMU. Então, a gente tem o plantão do dia, o plantão da noite, o paciente pode chamar no caso de intercorrência, cada paciente tem o seu plano terapêutico individualizado para a sua situação, né? E todos os cuidadores e familiares são inseridos nesse plano de cuidados o tempo inteiro. É muito importante para o SUS a coparticipação e a adesão da família. E é assim que acontece a nível mundial. Então, quando você pergunta em evolução, cada vez mais o cuidado com a família e com o cuidador, além do cuidado com o paciente, cada vez mais procedimentos intensivos. A gente tem muita intenção no SUS de tirar principalmente as pessoas que são moradores de hospital e moradores de UTI. Muitas vezes aquela pessoa que fica numa UTI a vida inteira por causa de uma ventilação mecânica, ela não consegue respirar sozinha, ela precisa de uma máquina para respirar para ela 24 horas. Mas é uma pessoa que fica ali 1, 2, 10 anos por causa de uma máquina. Por que ela não pode usar essa máquina em casa, né, perto da família, aos cuidados da família? É tão complicado assim? Não. Não é tão complicado assim. É possível dos pacientes e dos familiares aprenderem isso? Sim, é possível os pacientes e familiares aprenderem isso. A gente tem no SUS pessoas no interior do Nordeste, no interior da Amazônia, em vários lugares aqui em São Paulo, que usam isso e que a família cuida sob monitoramento da equipe. Né? E então essa busca pela complexidade, não só a ventilação mecânica, a transfusão de sangue no domicílio, a antibiótico terapia no domicílio, a paracentese no domicílio, a nutrição parenteral pela veia no domicílio, tudo isso é possível de fazer e a gente aposta muito, o SUS aposta muito nesse cuidador e família bem preparado e apoiado e uma rede de saúde em torno bem responsiva para, no caso de qualquer intercorrência, dar conta de fazer todos os cuidados que sejam necessários para aquele caso ali. Ainda existe uma visão de que o home care é apenas uma alternativa para deshospitalização e queria saber como que a gente consegue ampliar esse conceito. É muito importante essa pergunta. Eu nunca tinha pensado sobre ela. Ela é uma alternativa e precisa ser, e ela veio, né, tanto no SUS quanto no sistema privado, a atenção domiciliar vem com essa obrigação, ou com essa marca, né, de deshospitalização.
E quando eu falo de deshospitalização, Amanda, é tanto pré-hospitalar quanto pós-hospitalar. É tanto tirar de lá de dentro quem já está há um tempo e que pode dar continuidade em casa, e às vezes essa continuidade vai ser o resto da vida. Doenças desmielinizantes, por exemplo, né? Doenças neurológicas que vão paralisando a pessoa a ponto dela precisar de ajuda para todas as funções. Né? Até coisas simples como antibiótico terapia, curativos, doenças agudas que precisam de uma compensação. E a gente vê, então, para tirar do hospital quem já estabilizou e pode continuar o cuidado em casa, tanto pré-hospitalar, para nem deixar entrar. Então, é para evitar hospitalizações desnecessárias, tirar quem está lá e já tem estabilidade suficiente, para poder fazer girar esse leito hospitalar com pessoas que, de fato, estejam com um grau de gravidade muito grande, que precisam de várias intervenções, que precisem de cirurgia, que precisam de terapia intensiva. E aí é assim que a gente enxerga um ponto o papel da atenção domiciliar e o progresso da atenção domiciliar para o futuro, para que os hospitais fiquem cada vez mais com intensivo, com cirúrgico, com o superagudo, com risco de vida, e a atenção domiciliar dê conta de cuidar das pessoas naquele lugar onde é mais sagrado para elas, né, que é o domicílio. E quando você pergunta uma alternativa de deshospitalização ou mais que isso, é mais do que isso. Porque não só a deshospitalização, mas ao crescimento da autonomia da própria família e da pessoa, o crescimento na consciência da sua doença, da sua capacidade de cuidado e da sua independência em relação ao próprio sistema de saúde, para que cada vez mais as pessoas não só tirem de dentro do hospital, mas elas aprendam a lidar com aquele problema sob o suporte de alguém no lugar onde faz mais sentido para elas. Você comentou que a era moderna, podemos dizer assim, da atenção domiciliar vem desde a década de 80, 90. Mariana, eu queria saber hoje, quais são os principais gargalos na expansão da atenção domiciliar no Brasil? Primeiro, Amanda, e talvez o gargalo que eu tenha visto desde sempre, é que falta um pouco ainda da compreensão, isso tudo que a gente está conversando, das pessoas entenderem, sim, a atenção domiciliar é uma coisa legal, é uma coisa que funciona, é uma coisa estratégica, é o ganha-ganha para todo mundo, né? Como diz um amigo meu, é a verruga na ponta do nariz que às vezes as pessoas não enxergam, porque ela consegue dar respostas qualificadas para um monte de situação que a saúde pública não deu conta, né? Não é resposta para o sistema de saúde a construção infinita de mais hospitais, mais hospitais, mais hospitais e equipes para manter esses hospitais. E as pessoas vão achar bom ficar todas presas em hospitais. A vida acontece fora do hospital, né? Então é muito importante elas terem essa consciência. A primeira coisa é a compreensão do quão estratégico e quão importante, quão bom isso pode ser para o sistema inteiro, público e privado de saúde. Outro gargalo é a gente conseguir ter dados mais sistematizados, né? O próprio sistema de informação do Ministério ainda é bastante aquém do que a gente gostaria que fosse para medir a tempo e a hora, e o do sistema privado não é diferente, né? Na mesa de hoje, a gente não tem um local único de depositório de todos os dados. Cada empresa tem o seu e a gente não consegue colocar num lugar comum para... Hoje, se você pergunta quantas pessoas em atendimento domiciliar temos no Brasil hoje, público mais privado, a gente não consegue ter esse dado. A gente tem estimativas, a gente faz projeções, então a questão dos dados, dos sistemas de informação, da unificação disso, da compreensão, do modelo, esse modelo da enfermagem 12 ou 24 horas, é um modelo que fica muito caro e que tem dado muitos problemas, inclusive com muita judicialização, e que pelo resto do mundo isso não é praticado. Então, assim, tem essa necessidade de, não completa inversão, completa abolição, mas gradualmente e se desconstruindo esse imaginário, a começar da própria população, que eu tenho que ter um técnico de enfermagem dentro de casa para cuidar. Não, a família dá conta muito bem. Então, passa pela compreensão, mudança de modelo e algo mais robusto na questão dos dados. E no uso da tecnologia também, né? À medida que a inteligência artificial cresce, e a gente tem cada vez mais mecanismos de monitorar à distância,
mais seguro vai ficar o meu paciente se ele tiver um monitorzinho onde ele põe o dedo e uma equipe lá numa central de atendimento consiga monitorar os seus 100, 200, 1.000 pacientes, quantos forem. Se ele está bem, se ele está respirando bem, se a frequência cardíaca está boa, se a pressão está boa, se ele teve uma queda, né? Então, e cada vez mais isso é possível. Mais acesso por telemonitoramento, teleinterconsulta, se ele consegue, né, um paciente do interior do Nordeste, ter acesso a um especialista aqui em São Paulo por teleconferência, né? E essa possibilidade de recorrer à sua própria equipe em tempo real para tirar qualquer dúvida. Então, o telemonitoramento, o monitoramento de dados vitais, as teleinterconsultas, a telesaúde de maneira geral, incorporando também, eu acho que vai ser um passo muito importante. E que cada vez isso deixa a família mais segura. Ela sente que está bem amparada e dá conta de ficar com o paciente em casa. Foi dito no Congresso, né, de Atenção Domiciliar, o futuro do cuidado está sendo decidido agora. Para você, Mariana, quais decisões precisam ser tomadas hoje, de imediato? Essa é uma ótima pergunta e essa foi exatamente a mesa que eu participei. O futuro do cuidado em 2036 começa a ser decidido agora. E o resultado dessa mesa exatamente foi esse, mais ou menos no mesmo rumo que nós estamos falando. Precisamos, né, nos empenhar para termos dados mais abrangentes, qualificados e oportunos na hora que a gente precisa. E isso a gente precisa, de fato, investir em sistema de informação, em regulação. Precisamos ter essa compreensão do modelo mais largamente difundida, então passa por uma comunicação institucional, uma vontade política e uma vontade, né, da sociedade de entender isso, que não é muito simples, mudança de cultura. Essa mudança de cultura em relação à presença do técnico, que é uma grande causa da insustentabilidade do modelo hoje, porque o plantão permanente de técnicos é algo que traz muitas dificuldades para o sistema, e isso precisa ser mudado gradualmente. Então, e a ANEAD, que é a Associação Nacional das Entidades, né, de Atenção Domiciliar Privadas, ela já está fazendo um grande movimento. Tem um grupo de estudo para poder ir implementando essas mudanças e atrás de evidências para poder ir qualificando isso e fazendo essa mudança gradual da lógica da atenção domiciliar. Você falou muito da fragmentação dos dados, né? Que é uma dificuldade em várias vertentes da saúde. Falando de SUS, essa integração entre atenção primária, hospitais públicos e atenção domiciliar, ela já está acontecendo ou ainda tem alguns entraves que ainda precisam ser superados? Isso é super importante. Eu digo que o SUS tem a sua maior riqueza, é o seu maior desafio, que é exatamente esse trabalho em rede. O paciente da atenção domiciliar, a não ser em alguns casos jamais em fim de vida e progressivos, ele não é da atenção domiciliar, ele é da rede. Tem determinado momento que é só atenção primária, cuida e está bem. Tem determinado momento que ele precisa estar dentro de um CTI. Tem determinado momento que é muito interessante o cuidado domiciliar. E essa integração, ela pode ser feita basicamente a partir de duas coisas, né? E ambas passam pela grande chave, que eu acho que é o maior problema da saúde pública e privada, que se chama comunicação, que é o que a gente está fazendo aqui. Né? Então, uma comunicação assertiva para o entendimento desse perfil entre todos os pontos da rede, né? E a comunicação via prontuário eletrônico, isso são duas coisas que integram muito esse cuidado. Pelo programa Melhor em Casa, a gente preconiza muito que cada paciente que é deshospitalizado, exista um contato face a face. Quando não tem jeito, pode ser por telefone, pode ser por videochamada, mas idealmente que a equipe do Melhor em Casa vá ao hospital, discuta com a equipe do hospital que estava cuidando daquele paciente até então, planeje junto com ela um plano de cuidado, trazendo a família e explicando, né, com a anuência da família, né, e ao levar para casa, insira a atenção primária também nesse cuidado. Então, assim, isso
passa a ser uma outra função da atenção domiciliar, ser um grande observatório e elo de funcionamento da rede e conversa com a atenção primária e com o hospital. Então, assim, conversar desde sempre, integração dos dados por prontuário eletrônico. Então, quando o paciente faz qualquer exame no hospital, quando ele for para casa e eu precisar saber daquele resultado, é só entrar no prontuário, já vai estar lá. Né? E que a gente possa acionar outros entes, né? Outros interconsultores, médicos, especialidades por esse prontuário. E isso, aos poucos, a nível de Ministério da Saúde, já está acontecendo. O prontuário eletrônico hoje já é realidade em um número importante de municípios no Brasil. E a atenção primária, cada vez, como grande coordenadora do cuidado que é, né, ela vai conseguindo fazer essa integração e o Melhor em Casa junto, fazendo a ponte com o hospital, sempre com muita comunicação. A grande chave é comunicação. Agora falando um pouquinho de gestão financeira, né? Sustentabilidade financeira, que é a questão que há décadas a gente discute, né? A atenção domiciliar, ela pode ser uma resposta importante para a sustentabilidade financeira do sistema de saúde brasileiro? Com certeza. Um paciente no domicílio, Amanda, vamos pegar uma causa comum de internação. Por exemplo, a pessoa interna por causa de uma infecção de trato urinário alto, que precisa de um determinado antibiótico na veia, a ser tomado de 12 em 12 horas durante 10 dias. Isso é uma coisa comum de se internar em clínica médica. Esse paciente com essa condição, né, dessa infecção que precisa de 10 dias de antibiótico, ele pode ser tratado igualzinho no hospital e em casa. Com a mesma equipe, ele vai precisar basicamente de um médico, um enfermeiro, nem de reabilitação nesse caso ele não precisa. Com o mesmo antibiótico, porque todas as medicações no SUS que tem dentro de um hospital, elas podem estar também dentro do cuidado domiciliar. O mesmo tempo de permanência, porque basicamente vão ser 10 dias de tratamento ali, né? Com muito mais satisfação do paciente por estar em casa, com a família dele, comendo a comida dele, dormindo na cama dele, né? Com as pessoas e com tudo aquilo que ele gosta perto, com muito mais satisfação e, às vezes, até 70% mais barato no preço final do que esse mesmo paciente dentro do hospital. Então, pode sim e é uma resposta financeira muito importante. Ele não vai economizar para o hospital esse dinheiro, mas ele vai deixar a vaga do hospital para outro que precisa. Então, ele vai abrir acesso de uma maneira qualificada e muito mais em conta do que se fosse hospitalar. E isso, né, dependendo do tipo de doença, é mais ou menos. Né? Tem coisa que é até 80% de economia, tem coisa que é só 10% de economia, mas essa média de 50% de economia é meio que uma base generalizada aí, a nível mundial. Então, a atenção domiciliar é muito mais barata que a hospitalar e sempre com desfechos muito parecidos, um nível de reinfecção muito menor, porque o ambiente hospitalar ainda tem o risco da infecção hospitalar, e um nível de satisfação muito mais alto. Então, a sustentabilidade passa, inclusive, pela satisfação das pessoas. Então, há evidências, há números que comprovam um ganho assistencial também? Com certeza. E a recuperação mais rápida, por exemplo, ganho de peso em bebê de baixo peso em casa é mais rápido, mais seguro. Até o tempo é melhor quando está em casa com a mãe fazendo ganho de peso. Certo. Você acredita que o Brasil, de forma geral, ele já tem uma maturidade regulatória e operacional para ampliar a atenção domiciliar de uma maneira mais escalável? Consistente. Excelente pergunta. Eu acredito que não. Isso é uma coisa a ser perseguida, especialmente no setor privado, que carece um pouco da regulamentação, além da regulação. Né? A ANS ainda não tem no rol dela todas as vertentes da atenção domiciliar, não está tudo previsto igual no programa Melhor em Casa está. Então, o SUS está à frente em termos de regulamentação, mas a regulação assistencial é muito pontual ainda, mesmo no SUS. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa bastante ampliar. Né? A atenção domiciliar tem que estar mais inserida nas leis e políticas públicas, né, de outros setores, para poder mostrar e direcionar para ela determinados perfis de paciente.
E no sistema privado, a mesma coisa. É muito interessante, em alguns locais a gente tem isso. Por exemplo, aqui em São José dos Campos, uma das nossas 2.168 equipes, tem uma delas aqui em São José, que implantou um prontuário eletrônico nos hospitais municipais, que na hora que o paciente é admitido no hospital, para fazer a admissão, o médico que faz a admissão, ele já tem um campozinho lá que fala isso. É um paciente que após estabilização do quadro é elegível à atenção domiciliar. Isso é regulação, porque ao entrar no hospital ele já prevê uma deshospitalização e ele já redireciona o sistema para a equipe de atenção domiciliar e isso acende uma alerta para a equipe de atenção domiciliar e a equipe já sabe que ali naquele hospital foi internado naquele dia uma pessoa que tem uma previsão de ficar uma semana, por exemplo, e que depois vai sair. Então, já entram em contato, o sistema já faz esse contato. Mas isso é uma equipe, a gente tem muitas, né? Então tem muitas maneiras diferentes de trabalhar. Mas isso é uma equipe que dá muito certo e que está aqui do ladinho de vocês, aqui em São Paulo. Você comentou do modelo que é praticado em outros países, Sim. né? Que não tem essa figura do enfermeiro no domicílio 24 horas por dia. Eu queria saber quais países são referência hoje em atenção domiciliar e que o Brasil pode se inspirar. Os demais países, cada um tem um modelo diferente, né? Estados Unidos, por exemplo, é um modelo completamente privado. Então, a gente não pode se inspirar, porque o nosso modelo predominantemente é o público. A França tem um modelo público muito importante, mas é um modelo muito sanitário, mais voltado ao cuidado crônico. Esse cuidado do agudo, igual a gente faz no Melhor em Casa, por exemplo, ele não está muito inserido. Tem algumas equipes na Espanha que fazem isso, na Itália que fazem isso, no Reino Unido, mais voltado ao idoso. Então, são muito diferentes, os focos são muito diferentes. Ontem a gente teve, numa das primeiras mesas, um palestrante alemão que trouxe o sistema da Itália, da Polônia, da Alemanha, da França, da Inglaterra e da Espanha, né, para mostrar um pouquinho os pontos fortes e os pontos fracos de cada um. Mas, assim, existe uma conclusão a nível internacional. A Austrália é muito boa nisso e tem um sistema público legal, o Canadá também. E a gente consegue, né, existem alguns congressos mundiais sobre isso, de Hospital at Home, que é esse conceito, e que consegue ter mais ou menos essa visão que a gente está trazendo para cá, né, de modelos que vão potencializar cada vez mais a família e os cuidadores. Então a gente tem que ter, e a mão de obra de cuidador é muito pouca, então é uma coisa que todos precisam desenvolver. São modelos que precisam cada vez mais substituir de fato o hospital, para deixar o hospital só para aquele tempo estritamente necessário, ou para cirurgia, ou para o cuidado agudo. E são modelos que prezam muito o trabalho em equipe multidisciplinar, para poder ter as diferentes visões da realidade, das necessidades daquele paciente. Então, quando eu vejo isso a nível internacional, eu falo, opa, estamos no caminho certo. Até complementando, teve um evento de tecnologia, você já deve ter ouvido falar, a HIMSS 2026, que aconteceu em Las Vegas, que é um evento de tecnologia e saúde digital, mas foi um dos pontos fortes desse ano falar desse conceito do Hospital at Home. Então, não sabia. Não sabia? Que legal. Foi uma das lições, podemos dizer, que o evento trouxe, foi isso, com essa metrificação do paciente em casa, com dispositivos, Sim. Né, tendo essa descentralização do cuidado. Então, acho que converge muito com tudo que a gente está falando aqui. Estamos no caminho certo. Estamos avançando, aos poucos a gente está caminhando. Agora eu queria saber, do ponto de vista de gestão de pessoas, de profissionais de saúde, como preparar esses profissionais para um modelo de cuidado cada vez mais descentralizado? Isso precisa começar lá de baixo. Né? Precisa, igual a gente falou aí, da importância da comunicação e da importância da divulgação e de como esse modelo é meio que disruptivo, né? A gente está numa sociedade que é muito ligada à figura do hospital. É no hospital que se resolve tudo, de uma dor na unha até uma cirurgia neurológica, né? E passando por tudo, qualquer agudização, a pessoa quer ir ao hospital. Então, a desconstrução do modelo para fazer outro não é simples. E a gente tem que fazer isso dentro das escolas, né, de saúde. Então, como preparar os profissionais?
tem que começar a trazer os conceitos de atenção domiciliar para todas as profissões de saúde, desde a academia. Temos que fazer mais pesquisas em relação a isso e divulgar. Os nossos serviços precisam sempre estar se qualificando para poder passar para a população a importância e o quanto é estratégico, né, a atenção domiciliar. E é isso que vai segurar a atenção domiciliar. É o bom profissional de saúde, engajado e ciente do seu papel revolucionário, porque é um papel revolucionário. Como fazer isso? Diversos cursos, treinamentos, o Ministério faz frequentemente, todo mês ele faz um encontro com o serviço do Brasil todo. A gente tem participado de eventos como esse aqui no Hospitalar, muito importantes, que a gente traz pessoas de vários setores e segmentos para discutir isso. E isso que você está fazendo para nós, Amanda, é importantíssimo. Colocar na imprensa, colocar na mídia, falar, trazer para a pauta, problematizar e mostrar o quanto isso é estratégico. Então, assim, é trazer para a comunicação, é trazer para a mídia, é qualificar as escolas, é fazer mais residências, é escrever mais. Então, é o ensino, é a pesquisa, é a comunicação geral. E agora falando do tema da sua sessão no Congresso de Atenção Domiciliar aqui no Hospitalar. Qual é o cenário do home care que você imagina para 2036? E mais, o que precisa acontecer nos próximos anos para ele, de fato, ser um cenário possível, palpável, né? Espero que em 2036 essa consciência da qual a gente fala agora já esteja muito mais implantada, que os números de equipes, tanto do home care privado quanto do Melhor em Casa, possam crescer. Então, que possa ter uma consciência e uma vontade política e financiadora para poder continuar expandindo, né? Que esses serviços todos, públicos e privados, estejam mais inseridos na regulação, né? Especialmente no SUS, quando uma pessoa solicita uma vaga, que o sistema mesmo já aponte, não, essa vaga pode ser no domicílio, é só acionar tal equipe. Então, que esse sistema de regulação cada vez mais automatizado e ciente possa direcionar o perfil correto de atenção domiciliar, que isso já esteja em todas, como a gente falou, faculdades, né, das áreas de saúde, como uma cadeira obrigatória. Para falar cenário ideal, a gente está falando, tá? Sim, Você claro. falou para eu sonhar, estou sonhando aqui. Claro, não custa nada e a gente precisa falar até que as coisas aconteçam de verdade. Então, que esteja mais divulgado, que tenha mais financiamento, que tenha mais consciência da estratégia, que esteja mais regulado, que esteja na academia, né? E que as pessoas possam, de fato, usufruir desse cenário aí, muito amparados pela tecnologia também, pela inteligência artificial, pelos devices, pelo monitoramento à distância, para que fique cada vez mais fácil e mais real o viver e o morrer. Os cuidados paliativos a gente não falou. E como eles são importantes na qualidade de vida de pessoas com doenças graves, né? E o quanto isso é bonito quando pode acontecer dentro de casa. Sim. Então, já temos, né, temos muitas equipes que fazem um cuidado paliativo e a gente quer que isso se expanda bastante até 2036 também. A gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Mariana, eu quero te agradecer já de antemão pelo seu tempo, seu conhecimento em compartilhar tudo isso com a gente. E para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os gestores, lideranças que hoje ainda enxergam a atenção domiciliar como um custo, de repente, que não precisa ter, né? Que precisam mudar essa visão sobre o home care e trazer um olhar mais estratégico. O que você falaria para esses gestores hoje? A atenção domiciliar é um modelo de atenção à saúde irreversível. Ele não tem volta, ele não vai se encolher, porque cada vez mais ele vem se afirmando numa potência de ganha-ganha para todo mundo. Ele é sustentável economicamente, porque o mesmo cuidado é possível de ser feito em casa e na instituição de saúde, e em casa, na grande, imensa maioria das vezes, ele é mais barato. Ele é um modelo que traz muito mais satisfação
para as pessoas que participam dele, não só para os usuários, né, familiares e pacientes. A própria equipe sai muito qualificada disso e a gestão pública ganha muito, inclusive politicamente, com isso. Né? Não é raro, né, ao encontrar no Ministério da Saúde com prefeitos do Brasil inteiro e pessoas que, quando, né, sabem que a gente está à frente desse programa do Melhor em Casa, diz, é o melhor programa que o meu município já teve. Né? O grau de humanização é muito grande e a gente consegue vislumbrar de dentro de casa, de fato, um contexto muito mais real e da saúde, até para além da saúde. Ele permite que a gente olhe a vida das pessoas e ampare a vida do jeito que ela é. Então, é profundamente sustentável, é profundamente humano, é profundamente qualificado e pode ser cada vez mais qualificado. E já existe e está em expansão no mundo inteiro. Então, senhores gestores, não deixem passar essa oportunidade, vale a pena. O recado foi dado, então, obrigada mais uma vez. Obrigada, Amanda. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Eu te vejo no próximo episódio.